uso. E quando estavam saciados, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. João, capítulo 6, versículo 12. Lei do uso. Observada a lei do uso, a miséria fugirá do caminho humano. Contra o desperdício e a avareza, é imperioso o trabalho de cada um, porque, identificado o equilíbrio, o serviço da justiça econômica estará completo, desde que a boa vontade habite com todos. A passagem evangélica que descreve o trabalho de alimento à multidão assinala significativas palavras do Senhor quanto às sobras de pão, transmitindo ensinamento de profunda importância aos discípulos. Geralmente, o aprendiz sincero, nos primeiros deslumbramentos da fé reveladora, deseja desfazer-se nas atividades de benemerência, sem base na harmonia real. Aí temos, indiscutivelmente, louvável impulso, mas ainda mesmo na distribuição dos bens materiais, é indispensável evitar o descontrole e o excesso. O pai não suprime o inverno, porque alguns de seus filhos se queixam do frio, mas equilibra a situação dando-lhes coberturas. A caridade reclama entusiasmo. Entretanto, exige também discernimento generoso, que não incline o coração à secura. Na grande assembleia de necessitados do monte, por certo, não faltariam preguiçosos e perdulários, prontos a inutilizar a parte restante de pão, sem necessidade justa. Jesus, porém, antes que os levianos se manifestassem, recomendou claramente: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. É que, em todas as coisas, o homem deverá reconhecer que o uso é compreensível na lei, desprezando o abuso, que é veneno mortal nas fontes da vida. Livro Pão Nosso, Editora FEB, capítulo 171, Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. Nós vemos que Jesus multiplica o pão e é algo extraordinário, porque relataram para ele que a multidão estava faminta e a hora já estava avançada. E ali não tinha como conseguir nenhuma comida. E ele perguntou a André: que temos? E André apresentou o menino que possuía 5 pães e 2 peixes. Então ele pegou o alimento,
levantou na direção do céu e orou ao Pai. E mandou que distribuísse o pão. Vejamos que coisa interessante. E o pessoal começa a distribuir o pão. E quanto mais distribuía pão, mais pão aparecia, mais pão se multiplicava. E depois de algum tempo, ele observou que a multidão estava saciada, mas também percebeu que sobraram muitas sobras sobejadas, que houve muitas sobras sobejadas. Então ele ordenou que recolhessem as sobras sobejadas, primeiro para mostrar que não podemos desperdiçar o alimento, porque isso vem de Deus. E todo o alimento que nós temos na terra, o homem não é capaz de produzir, vem de Deus. Por mais que seja industrializado, a matéria-prima primitiva vem de Deus, vem da natureza. Seja o trigo ou seja qual seja a matéria-prima. O homem não é capaz de criar, o homem transforma o que está posto por Deus na natureza. Então nós não temos o menor direito do desperdício, porque todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Mas isso aí, nós temos dois aspectos interessantes. Esse é o da economia, para não haver desperdício de alimento. E o segundo é para comprovar que a multiplicação dos pães foi uma realidade, porque há pessoas cristãs, da ambiência religiosa, pregadores do cristianismo, inclusive pregadores espíritas, eu já ouvi se expressarem assim, que o que houve ali foi um alimento espiritual. Não é verdade. A hora estava avançada e o povo estava com fome. Se fosse o alimento espiritual, o povo não tinha fome. Mas o povo estava com fome. O povo estava faminto. Então não foi um alimento espiritual. E mais, para comprovar essa realidade, ele mandou que recolhesse as sobras sobejadas. E isso comprovou que foi uma multiplicação do pão, porque se fosse uma alimentação espiritual, não haveria sobras sobejadas para que aquelas pessoas que não acreditam em Jesus prestem bem atenção para perceberem essa realidade de um fato. Não é uma suposição, é um fato narrado por quem tem autoridade para narrar, que são os evangelistas. Não foi alimento espiritual, foi o alimento material. Quando acontece o alimento espiritual, não há fome. Pelo contrário, a pessoa se sente alimentada. Acontece isso na própria atividade no centro espírita. Às vezes a pessoa não comeu nada, mas ela está trabalhando ali na reunião mediúnica ou no passo, seja onde for, mas tão empenhada, que nem fome sente. Aí sim houve o alimento espiritual. Né? Qualquer atividade que estamos empenhados e de toda boa vontade, seja qual seja a atividade honesta, a espiritualidade repõe as energias perdidas. Mas naquela situação é diferente, o povo estava com fome e ele foi acionado porque havia fome entre a multidão. Então ele multiplica os pães. Isso é extraordinário, né? Essa multiplicação dos pães, com esse raciocínio lógico que os espíritos trazem para nós. Então, no livro Pão Nosso, editora FEB, capítulo 171, ditado pelo Espírito Emmanuel. É bom que sempre citemos o livro, porque aí a pessoa pode pesquisar, pode ir lá na fonte, pode também ir lá no Evangelista João, observar a narrativa do Evangelista João, no capítulo 6, falando sobre a multiplicação dos pães. E essa página, psicografada pelo Chico Xavier,
é algo extraordinário, porque não é um homem que está falando, é o Espírito Emmanuel, que escreveu milhares de páginas por meio da mediunidade do Chico Xavier. Vou repetir, nós precisamos ajudar a divulgar o livro espírita. Isso é algo extraordinário. Esse livro, Pão Nosso, contém 180 capítulos. Imaginemos, 180 capítulos. Cada capítulo, o Espírito Emmanuel está esclarecendo um versículo. Ou seja, ele está nos esclarecendo em 180 versículos do Novo Testamento. Então é algo extraordinário, por meio da psicografia do Chico Xavier. Então vale a pena. Por isso que fazemos questão de citar o livro, a página, todos os detalhes, inclusive do Novo Testamento, para que a pessoa possa pesquisar, possa aprender e possa ficar feliz em saber, em conhecer a verdade do Evangelho, esclarecida por um Espírito bondoso. Não é por nós, é o próprio Emmanuel, que por meio da mediunidade do Chico Xavier, nos esclarece. Então é algo extraordinário.